Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aí para os amigos inscritos no canal, desta feita com freezer vertical, tá? A reclamação do cliente é que é o seguinte, o aparelho funciona, mas não está congelando nada. Esse é o modelo BVG 28, ou seja, 280 litros, deixa eu ver esse aqui, aí 280 litros, tá? E como vocês podem ver, o aparelho está funcionando. Esse aparelho não é sistema a placa fria, tá? Algumas pessoas até perguntam isso, doutor, você falou qual é a diferença do modelo a placa fria e o modelo FOS-Free. Modelo a placa fria, pessoal, é quando a tubulação corre nessas placas aqui, olha. A gente chama de placa fria porque é a placa que congela, tá? Mas como vocês podem ver, não tem tubulação nenhuma aqui, tá vendo? Porque o sistema aqui é FOS-Free. E como é que funciona esse cara? Deixa eu tirar a gaveta aqui para mostrar para vocês. O sistema aqui é o seguinte. Tá vendo essa capa traseira aqui? Aqui na parte inferior tem o evaporador. Tem a serpentina. Essa serpentina, por sua vez, congela. E o ventilador de insuflamento que está aqui atrás, ele faz com que todo o ar insuflado do evaporador, ele pega toda a temperatura do evaporador e faz circular dentro do gabinete. Então nós chamamos esse sistema aqui de sistema FOS-Free, porque o congelamento é feito por insuflação, beleza? Eu vou estar passando uma dica para vocês aqui do seguinte, como eu falei para vocês, o freezer não está congelando nada dos alimentos, tá? E eu vou passar a dica para vocês aqui do seguinte, vou puxar ele aqui só um pouquinho. Tá aqui a parte traseira dele. Primeira coisa que eu tenho que observar, se o compressor tá funcionando, tá? Esse é sempre o primeiro ponto. Porque se o compressor não estiver funcionando, eu tenho que ir atrás do dispositivo eletromecânico ou eletrônico. Nesse caso daqui é um termostato mecânico. Então é a primeira coisa que eu tenho que observar, se o termostato tá dando continuidade. Tá? Segunda coisa que eu tenho que observar, o relé e o protetor térmico, que está logo aqui na lateral do compressor. Às vezes acontece tanto do protetor térmico tá danificado, como o relé também, tá? Mas nesse caso daqui, o compressor está funcionando. Então vamos lá, se o compressor está funcionando, tem por obrigação do fluido refrigerante condensar no condensador, tá? Só que aqui está o seguinte, o condensador está a temperatura ambiente. Com a sua própria mão, você pode estar medindo a temperatura na descarga do compressor, tá? E como é que eu identifico a linha de descarga? É o tubo de menor diâmetro. Nesse caso daqui eu tenho um tubo 316 e na linha de sucção, na linha de retorno, eu tenho aqui tubo de 1/4, mas ele também pode ser tubo 516. Então identifiquei a linha menor. Vou observar a temperatura dele. Tá frio, muito bem. Se tá frio é porque o fluido refrigerante não está condensando no condensador. O que é que eu faço aí agora? Daí já dá para mim ter um diagnóstico. Aí você diz, mas como assim? Aqui pode ser 3 situações, tá? Tem uma quarta também, mas é meio difícil. Primeira situação, pode ser vazamento de fluido refrigerante. Como vocês podem ver, através de uma visualização aqui, olha, deixa eu tentar mostrar para vocês. Olha as condições que está o tubo aqui, pessoal. Bastante enferrujado, tá? Todos os aparelhos, tanto refrigerador como freezer, a maioria vem com um subcondensador. Tá vendo aqui, olha, que é essa serpentina que corre aqui por baixo e vai para a frente lateral do aparelho. Esse tubo daqui, ele acaba enferrujando internamente, gerando vazamento. Mas às vezes acontece dos vazamentos na parte externa do condensador, tá? Principalmente nessas partes aqui, olha. Então pode ser vazamento, pode ser saturação do filtro secador ou pode ser obstrução no dispositivo de expansão, que no caso aqui é o tubo capilar. Aí você diz, mas e a quarta situação, doutor? Pode ser perda de compressão do compressor. Nesse caso daqui o compressor ele é 7,5, tá vendo? Compressor de 1/5.
Então vamos lá, o que é que eu faço nessa situação? Vou ter que desligar o aparelho e fazer aquilo que eu sempre faço. Eu dou uma amassadinha aqui no tubo capilar e acabo cortando a parte de fora. Vamos fazer isso então? Então vamos lá, pessoal. Já amassei aqui esse lado, olha. E esse outro do lado de cá, passei a lâmina do canivete. Então vamos quebrar aqui para ver se tem fluido refrigerante. Como vocês podem ver, não tem nada de fluido refrigerante. Mas aí você pode dizer, mas e aí, doutor, será que deu vazamento aí? Possa ser que sim, mas eu só terei a certeza quando quebrar aqui, olha, no pé do filtro. Porque às vezes acontece do filtro secador saturar-se totalmente, a telinha fica totalmente obstruída, tá? Não permitindo com que o fluido refrigerante passe. E como o compressor, a função dele é comprimir todo o fluido no condensador, o que é que acontece? A linha de sucção acaba entrando em vácuo, não permitindo com que o fluido saia aqui no tubo capilar. Então o que é que eu vou fazer aqui? Com o próprio alicate, eu faço um anelzinho aqui e vamos ver se tem fluido. Quebrar aqui, olha, não tem nada de fluido refrigerante. Então, aquilo que eu falei para vocês se confirmando. Tá com vazamento no sistema. Aí você diz, mas e aí, doutor, onde provavelmente está esse vazamento? Provavelmente aqui na tubulação, que é do subcondensador. Vocês estão vendo que ela entra aqui no gabinete e sai por aqui? Então, primeira coisa que a gente deve fazer, isolar ele e pressurizar o condensador, para ver se o vazamento tá nele. Se tiver nele, a gente pode estar ligando o subcondensador, só que é um risco muito grande, porque já se trata de um aparelho bem usado, tá? Agora vamos lá, pressurizei o condensador, não apareceu vazamento nenhum. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Agora tá fácil. Vocês estão vendo que o condensador dele é pequeno? Não vai até a parte superior do gabinete? Nesse caso, tem que haver uma compensação de serpentina do gabinete. Então o que é que eu faço nessa situação? Eu pego o tubo 316, aspiral, tá? Aqui 4 metros de tubo, ponho do lado de cá, que é para compensar essa serpentina daqui que eu estarei isolando, entendeu? Não faça isso porque pode estar dando alta pressão no filtro secador e isso implica no desempenho do aparelho. Agora, se o vazamento estiver no condensador, eu sugiro a vocês substituir o condensador. Tá? Substituir o condensador e colocar um condensador maior para não precisar a compensação dessa serpentina. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Doutor Refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, fazer o quê, né, pessoal? Que Deus em Cristo continue abençoando a você e abençoando a sua família em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.